fiz recentemente uma live muito legal no meu canal do Instagram, English with Nina, falando sobre pronúncia de grandes marcas internacionais que a gente tem aqui no Brasil, só que a gente abrasileirou o jeito de falar. Só que eu quero pontuar o seguinte: quando a gente está falando português, é muito natural que a gente fale de uma maneira mais abrasileirada mesmo. Então, assim, se eu tô conversando com as minhas amigas em português, eu não vou falar Facebook e Outback e Ketchup. Eu vou falar Facebook, Outback, Ketchup. Por quê? Porque eu tô falando português. Então, com esse vídeo, eu não quero te ensinar o jeito que você deve falar essas marcas sempre. Não! Quando você estiver falando português, você vai falar do seu jeitinho todo especial. Agora, se você estiver falando em inglês, a pronúncia vai ser um pouco diferente e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A primeira marca que eu vou trazer aqui é super conhecida, Kit Kat, que é um excelente exemplo de erro de pronúncia muito comum aqui no Brasil. A gente vai ler em inglês Kit Kat, Kit Kat. Então repara na pronúncia desse T, como ela é muito mais sutil do que no português. A gente fala Kit Kat, como se ele tivesse um I no final, né? Isso é interferência do português, porque na língua portuguesa a maioria das palavras termina com uma vogal. Não é natural pra gente pronunciar palavras que terminam em consoante. Por isso que a gente coloca um som ali que ele nem tem, né? Não é kit, cat com i, mas a gente fala sim. E isso é natural, tá? Fica tranquilo. A questão aqui é, a gente tem que treinar para acabar nesse som do T seco. O T é o final do som. Então é Kit Kat, Kit Kat, Kit Kat, ok? Burger King ou Burger King, dependendo da região, Burger King. Burger King. Então a gente tem que trabalhar essa pronúncia do R, não é o R, não é burger, né? É burger. Burger King. Burger King. McDonald's também tem uma pronúncia muito diferente em inglês. Primeiro essa parte, né, que a gente fala Mac, a gente fala com E. Em inglês a gente fala Mick, McDonald's, McDonald's, ok? McDonald's. E a gente também não fala esse Mac, não tem esse I, né? McDonald's. M&M em inglês, M&M. Junto, M&M, ok? M&M. E Cheetos, Cheetos. E esse é um outro detalhe legal de pronúncia. Muitas vezes no inglês americano, quando a gente tem um T no meio da palavra, ele é reduzido para um R. Então, ao invés de você falar Cheetos, você vai falar Cheetos. Cheetos, como se fosse com R, Cheetos. A bebida Sprite, em inglês, Sprite. E Starbucks, Starbucks. A principal diferença é o R, né? Que a gente fala Star e eles falam Star. Starbucks. Coca, você pode dizer Coca-Cola ou somente Coke. E Red Bull é mais um exemplo desse I que a gente coloca toda vez que o som termina numa consoante. A gente vai falar Red Bull, Red Bull, ok? A gente fala no português Red, a gente coloca esse I, no inglês não tem. Red Bull. Agora que a gente falou sobre as marcas de comida, vamos falar um pouco sobre cosméticos e outros produtos. Pantene, sabe? A marca de shampoo, em inglês ela tem uma pronúncia totalmente diferente. Pantene. A gente fala Pantene. Colgate. E aí eu queria te atentar para o seguinte detalhe. A palavra Colgate termina em E, mas esse E não é pronunciado. Na grande maioria esmagadora das vezes, quando a gente tiver em inglês uma palavra que termina com uma consoante e a letra E, esse E é mudo. Então, por exemplo, a gente não fala Colgate, a gente fala Colgate. O último som é o som da letra T, ok? Colgate. A próxima marca eu tô um pouquinho na dúvida com a pronúncia aqui no português. Eu acho que a maioria das pessoas fala Sephora, mas eu não sei se tem lugar que fala Sephora. Bota aqui nos comentários pra mim. Em inglês é Sephora. É parecido. Sephora. Maybelline é um outro exemplo de como em inglês, quando a gente tem uma consoante e a letra E, esse E é mudo. Então em inglês a gente fala Maybelline. Olha como o último som é da letra N. Maybelline. A próxima marca eu adoro, porque eu gosto de ver a cara das pessoas quando eu falo a pronúncia em inglês. Sabe o Vick Vaporub? A gente chama de Vick Vaporub em português, né? Em inglês, Vicks Vaporub.
VapoRub, Vicks VapoRub. É muito diferente, gente. É o tipo de coisa que quando a gente chega na farmácia lá fora e fala Vic Vaporub, o cara não consegue nem associar, tá? Vicks VapoRub, VapoRub. Pulando agora para eletrônicos, aqui no Brasil eu já vi muita gente falando Apple e muita gente falando Apple. A pronúncia em inglês é Apple mesmo, tá? Apple. Sony também é super parecido, Sony, Sony. E Samsung é Samsung, Samsung, Samsung. Motorola em inglês, Motorola, Motorola. Então, lembra que eu falei que muitas vezes quando a gente tem a letra T no meio da palavra, ela vira um R? Então, ao invés de você falar Motorola, você fala Motorola. Motorola, ok? Motorola. Marcas de roupa agora. Levi's em inglês, Levi's. Levi's também tem uma pronúncia super diferente. Levi's. E Nike em inglês você pode dizer tanto Nike, com esse I no final, Nike, ou Nike. Nike. Vai depender da região. Ray-Ban, Ray-Ban. Ray-Ban. Mais uma vez esse R, tá? Que a gente fala o Ra e eles falam R. Ray-Ban. Ray-Ban. E Tommy, que muitas vezes aqui em português a gente fala só Tommy mesmo, em inglês, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. A marca de tênis Reebok, que eu já ouvi algumas pessoas falando Reebok também aqui no Brasil, em inglês Reebok. Reebok. Então, mais uma vez, esse R inicial, Reebok. E a outra marca de tênis é a ASICS. ASICS, que eu acho que a maioria aqui no Brasil fala ASICS mesmo, em inglês é a mesma pronúncia. Gap, Gap. Mais uma vez, esse I final. A gente fala Gap, em inglês é Gap. Gap. O último som é da letra P. Gap. Algumas marcas de carro em inglês. Fiat, a gente chama de Fiat. Fiat. Então, mais uma vez, a gente coloca esse I no final. A gente fala Fiat. Em inglês, Fiat. Fiat. E Audi, em inglês, Audi. Audi. Então, esse D, ele também cai para quase um R. Ao invés de você falar Audi, você pode falar Audi. Audi. Land Rover, em inglês, Land Rover. Land Rover. Então, cuidado com esse rover, com R, tá? Rover. Land Rover. E Volkswagen, em inglês, você vai ouvir tanto a pronúncia Volkswagen, como se fosse V duas vezes, Volkswagen, e também é muito comum Volkswagen. Volkswagen. Mercedes, Mercedes. Mercedes. Também é parecido. E Ferrari, Ferrari. Ferrari. Essa palavra é difícil porque a gente tem dois desses R's de porta, né? Então é Ferrari. Ferrari. Lamborghini, em inglês, Lamborghini. Lamborghini. So he drives a Lamborghini. Ele dirige um Lamborghini, ok? Lamborghini. E BMW, BMW. BMW, ok? BMW. E por último, eu deixei uma marca que todo mundo conhece, que faz parte do sonho de muito brasileiro, que é a Disney, que em inglês é Disney. Disney. E fica a dica de outro erro de pronúncia muito comum. Muitas palavras em inglês terminam com EY, e quando isso acontece, o som final é I. Então, a gente não vai ler Disney, a gente vai falar Disney. Disney, ok? A chave de casa é key. Key, não é key, é key. Macaco, monkey. Monkey. Dinheiro, money. Money. Então, quando termina em EY, o som é de I. E aqui a gente tem várias marcas gringas muito famosas aqui no Brasil, que a gente fala de um jeitinho todo especial e que faz parte, continuem falando desse jeito quando a gente estiver se comunicando em português. Porque, assim, eu não sei vocês, mas eu, Nina, mesmo sendo professora de inglês, eu acho um pouco pedante uma pessoa que está conversando com você em português fica falando Ferrari, Lamborghini, and Facebook, and Outback. Entende? Eu não gosto disso. Eu não me comunico dessa forma. Então, mesmo sendo professora de inglês há 14 anos, quando eu estou falando português, eu falo do jeito brasileiro mesmo, sem dó. É isso aí. Agora, quando eu estou me comunicando em inglês, eu adapto, obviamente, para usar a pronúncia em inglês. Até porque, muitas vezes, se a gente fala do nosso jeito abrasileirado, a pessoa não vai nem conseguir entender. Vocês viram que várias marcas a pronúncia muda bastante, ok? Então, pratica aí para deixar a sua pronúncia afiada em inglês e até o próximo vídeo.